Meus amados irmãos, minhas irmãs, boa noite. Gostaria de fazer a leitura aqui de um texto que nós sempre usamos em nossa ceia na igreja, mas para a gente fazer algumas reflexões nesse texto. O texto se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do verso 23, quando ele diz: Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão por que há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Senhor, nosso Deus, Pai, Criador dos céus e da terra, Deus soberano, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus que criou o nada, do nada o tudo, Senhor, que fez os céus, a terra, Senhor Deus, com uma palavra, e tudo que faz é bem feito, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela melhora da Thaís, Senhor Deus. Nós agradecemos pela melhora da Rafael, da Cristina. Nós agradecemos, ó Pai, pela melhora dos pastores que foram relacionados nesta noite na oração da madrugada. Nós agradecemos, ó Pai, pelo marido da prima da Fátima, lá em Crateús, o pastor Darcy, Senhor Deus, que estava internado, Senhor. Nós agradecemos por tantas bênçãos que temos recebido de Ti, Senhor. Mas agradecemos porque para que chegássemos até aqui, Tu sofreste, Senhor Deus, por amor de cada um de nós. Mas ressuscitou ao terceiro dia para nos dizer que eu venci a morte. Vocês também podem vencer. A morte que temos que vencer é o pecado que nos assedia todo dia nos quer fazer, Senhor Deus, morrer um pouco. Mas Tu nos faz renascer, Senhor, renascer da palavra, renascer do Espírito, porque o Espírito Santo é que renova em nós o querer e o fazer, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, e nos guarda, nos livrando do mal. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Meus queridos, começamos lembrando que quanto mais longe do evento que a gente leu agora, mais fraca a nossa memória sobre os detalhes do acontecimento vai sumindo. E nós imaginemos aqui como Jesus fez para que nós não nos esquecêssemos do que tinha acontecido. Ele relatou aos discípulos tudo o que iria acontecer quando instituiu a ceia do Senhor, e depois ele passou para Paulo, e Paulo recebeu através de uma narrativa diretamente de Jesus, provavelmente quando esteve no deserto, as instruções sobre a ceia do Senhor. E isto mostra a importância da ceia, pois o próprio Jesus encarregou-se de revelar a sua ministração.
recordar juntos, agora com o apóstolo Paulo, alguns fatos da vida, obra e morte de Cristo, para que conheçamos, possamos ganhar alento na nossa caminhada cristã. Primeiro, lembremos da sua traição. No versículo 23 diz: na noite em que foi traído. Melhor ainda pensar na noite em que ele estava sendo traído, porque o esquema da traição já estava em progresso, já estava em andamento. Segundo, o fato de Cristo lembrar desse detalhe a Paulo mostra que ele quer que isso continue sendo recordado pelo seu povo. Ele não quer que caia no esquecimento. Terceiro, ele foi traído pessoalmente. Judas chegou até ele, deu um beijo na testa, e os soldados do Sinédrio foram e o prenderam. Quarto, ele foi traído quanto à sua causa. E não feria, não machucava ninguém. Pelo contrário, só havia o bem naquela causa. E quinto, a instituição de um dos sacramentos do cristianismo se dá em meio a um sentimento trágico, um sentimento frustrante. Isto nos ensina a enxergar que Deus consegue reverter muitas das tragédias em bênçãos. Nós, como seres humanos, só vemos tragédias, mas não vemos bênçãos. Nós precisamos aprender a ver com outros óculos, os óculos do Espírito, porque os óculos humanos nos mostram muita coisa errada. Em segundo lugar, vamos lembrar da sua morte cruel. Ele tomou o pão, como disse, né, aqui no versículo ainda no versículo 23, o Senhor Jesus tomou o pão, e no 24 diz: e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele foi traído de uma forma tão cruel, mas na sua morte ele tomou o pão, e naquela época um pão sem fermento usado pelos judeus no cerimonial da Páscoa. Hoje usamos um pão comum, mas o que interessa, o que importa aqui é o simbolismo desse pão, é rememorarmos o que Cristo fez e o que Cristo passou. Mas ainda vemos que nessa crueldade toda que estava acontecendo, Cristo deu graças. E ele diz aqui: este cálice, ele disse aqui, né? Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Ele consagrou o pão a Deus, assim como em breve ele consagraria a sua própria vida em sacrifício na cruz do Calvário. O pão simboliza o corpo de Cristo. Terceiro, o corpo é entregue por nós, ou seja, em nosso lugar. É a comemoração da sua morte, não como um mestre ou um benfeitor, mas como o que faz o sacrifício. Ele se sacrificou por amor de cada um de nós. Quarto, devemos lembrar constantemente que a nossa vida tem início na morte de Cristo. A gente vive uma vida, às vezes, sem sentido, mas quando aceitamos a Jesus, nós vivemos momentos importantes, maravilhosos, momentos felizes, porque sabemos que Ele se entregou por amor de cada um de nós. Quarto, nós devemos lembrar constantemente
que não podemos nos esquecer de Cristo em nossas vidas. Sem Ele nós não somos nada. Nós somos apenas um corpo que está aqui na terra. Mas em terceiro lugar, vamos lembrar aqui da sua aliança, quando ele diz, ele pega o cálice no versículo 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Lembremos dessa aliança. Primeiro, o cálice da nova aliança no Novo Testamento fala de uma espécie diferente, sem precedente, de uma forma que nunca foi ouvido. Diferente da aliança feita com Deus no deserto, no Sinai. Segundo lugar, o aspecto do sangue. No Oriente Médio, uma aliança era solenemente garantida quando aspergia entre os contratantes o sangue de animal. Na aliança feita com Moisés, o sangue derramado foi de algum animal, mas na nova aliança, o sangue derramado vem do Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Terceiro, um testamento, uma aliança. Figuradamente é aquilo que nos alimenta para a vida eterna. Todas as vezes em que o crente toca com os seus lábios o vinho que simboliza o sangue de Cristo, ele recebe um novo alento para a vida. Quarto, o seu sangue nos purifica de todos os pecados. Por isso, meus irmãos, quando nós participarmos da ceia do Senhor, nós não devemos apenas tomar aquilo como um ato mecânico, automático, mas como uma memória do que Cristo fez por nós. Pelo fato dele ter se entregue por amor de cada um de nós. E ainda ter deixado estes dois elementos, este sacramento, para que nós pudéssemos rememorar sempre o que ele fez por nós. Mas em quarto e último lugar, lembremos que nós devemos proclamar até a sua volta, porque nós anunciamos a sua morte. Não fazemos isto por mero ato mecânico, formal, mas sim para declarar ao mundo que a salvação já foi realizada em Cristo Jesus. Em segundo lugar, nós anunciamos até que ele venha. Mostra que a ceia não é temporária, limitada apenas para o grupo de discípulos na Palestina. A gente vê muitas igrejas que limitam a ceia do Senhor para um grupo exclusivo, mas a ceia foi feita para todo aquele que crê em Cristo Jesus. É por isso que na Santa Ceia nós dizemos, todo aquele que professa a mesma fé em Jesus Cristo, não em outra coisa, mas em Jesus Cristo, este deve participar conosco daquele momento, daquele elemento. E ainda diz a palavra do Senhor que nós, em terceiro lugar, temos duas ceias descritas na Bíblia. A ceia da qual a igreja participa como comunidade aqui na terra e a ceia celestial, da qual toda a igreja participará nos céus. E quarto, a cada dia que passa estamos mais perto da volta de Jesus Cristo. A nossa morada não será para sempre aqui na terra. Logo estaremos nos céus com Jesus Cristo. Todos nós estaremos com Ele. Eu creio nisso. Creio que eu estarei, creio que você estará. Porque Ele nos dá essa garantia. É Ele quem nos diz, prepara o teu caminho, siga-me. E diz que quando nós batemos na porta, o que Ele faz? Ele abre e nos convida a entrar e a cear com Ele. Então vamos continuar firmes, trilhando no caminho de Jesus, seguindo sem desconfiança,
mas crendo que Ele vai nos libertar totalmente deste mundo cheio de dores e de sofrimento. Quero concluir dizendo que tudo em minha vida é um memorial vivo a Jesus Cristo. Eu e você somos a representação de Cristo ao mundo. Assim sendo, devemos refletir nos nossos corações o quanto estamos tentando ser esta memória de Cristo ao mundo. Para isso, precisamos ser imitadores de Cristo. Não é fácil. Precisamos aprender a fazer a vontade de Cristo. Não é fácil. Precisamos seguir a Cristo. Não vamos esquecer, meus irmãos. Ele nos ama. Ele nos ama tanto. Ele nos ama tanto que se entregou por amor de nós. E olha, que teve momento na cruz que ele ainda pensou: Pai, como é grande esta dor. Se for possível, passa de mim este cálice. Mas imediatamente ele disse: no entanto, seja feita a tua vontade. E a vontade de Deus foi feita. E ele disse: está consumado. Por isso, meus irmãos, confie em Cristo. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Oremos. Pai, agradecemos por este momento tão precioso e maravilhoso, Senhor, que estamos aqui reunidos no teu nome para te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Usa a tua igreja, Senhor, para ser luz do mundo, para ser sal da terra, Senhor. Usa-nos, ó Pai, para que não deixemos que este dia, Senhor, o dia da ressurreição de Cristo, que será celebrada no domingo, Senhor, seja um dia comercial, mas seja um dia em que rememoremos que tu venceste a morte por amor de cada um de nós. Que hoje nós vivemos para louvor e glória do teu nome santo, Senhor. Abençoa cada um de nós, Senhor Deus, e nos dá uma sexta-feira de paz, um sábado de paz e um domingo também de paz na tua presença santa e bendita, Senhor. Abençoa aqueles que confessam o teu nome, Senhor, como único e suficiente Salvador, não havendo mais ninguém necessário, Senhor, para isso. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que ainda não te conhecem, toca no coração, Senhor Deus, que a semente seja lançada no mais profundo do seu coração e alcance lugar fértil e venha a germinar, Senhor, e venha a crescer para louvor e glória do teu nome santo. Em nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém. Lembremos, domingo, nossa Santa Ceia, como está no grupo, a orientação. Sigam aquela orientação e nós estaremos juntos participando da ceia do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Receber a bênção. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder eterno e as consolações eternas do Espírito Santo, repouse e permaneça sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. 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 Deus abençoe. Amém.